Olá, começa agora o Entre Clínicas e hoje eu tenho aqui comigo a presença da professora e mestre Maria Isabel Ribas Valduga. Ela que é especializada e também presta atendimento em odontologia de cães e gatos há mais de 20 anos no Brasil. Professora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade. A professora Maria Isabel está conosco aqui no Núcleo em Campinas porque ela está gravando mais um módulo de odontologia dentro da pós-graduação de geriatria em cães e gatos aqui do Instituto Qualitas. E é esse o assunto que a gente vai falar hoje, professora. Eu queria começar perguntando, para que o animal idoso ele tenha dentes fortes, como que o tutor deve proceder ainda quando ele é um filhote, né? E também nessa fase juvenil? Ok, nós começamos sempre dizendo para os nossos clientes que a odontogeriatria, né, a odontologia do paciente idoso, velhinho, na verdade ela começa lá na consulta pediátrica. Ela começa na fase de troca dentária dos animais. Os animais, os cães, os gatos, assim como as nossas crianças, eles trocam os dentes, gente, mais ou menos entre 2, 3 e 4 meses de idade, os cães e gatos trocam os dentes. Eles perdem os dentes de leite e aí ganham os dentes permanentes, que vão a vida toda ajudar esses bichinhos a comer, a brincar, a destruir nossos chinelos, carregar os brinquedos para a boca, enfim. Então, se nós quisermos que eles tenham uma boa saúde oral, que eles vivam e a gente nem gosta de falar morram, né? Mas enfim, que eles passem toda uma vida com todos esses dentes na boca, bem saudáveis, a gente precisa começar a cuidar lá na fase do filhote. Então, a partir da troca dentária com em média 4 meses de idade, nós temos que observar se esses dentes realmente fizeram a troca direitinho. Trocou os dentes? Ok, esses dentes agora nós vamos cuidar para que eles vão bem pela vida toda. E esse cuidar, o que seria? Bom, algumas coisas podem ajudar. O ideal seria se nós escovássemos os dentes dos nossos filhotes. Eu sei que não é muito fácil, mas é possível. Isso é diariamente, professora? Pois é, nós temos clientes que escovam os dentes dos seus cães, dos seus gatos uma vez ao dia e eles passam a vida toda com esses dentes bem na boca, né? Precisa condicionar, é muito mais fácil quando a gente condiciona lá no filhote. Eles levam aquilo como uma brincadeira. Uma dica muito importante, pessoal, a gente não pode usar pasta humana, ok? Sim, nem pasta infantil, tá? Tande, nada disso. Então tem que ser uma pasta de uso veterinária, que é feita, ela pode ser engolida sem problema algum, ela não faz espuma, ela não tem flúor, porque o flúor é tóxico para os cães e para os gatos. Ele não pode ser ingerido pelos cães e gatos. Então a gente começa escovando os dentes uma vez ao dia, lá com 4, 5 meses de idade. Se quiser começar antes, na fase ainda de dente de leite, para ir acostumando, para eles irem curtindo como uma brincadeira, bota lá pasta, sabor frango, sabor bacon, sabor tutti-frutti, tem um monte de sabor de pasta legal. E a gente passa na gengiva, pode usar uma dedeira, pode enrolar uma gaze no dedo, pode melecar a gengivinha, já começa um condicionamento positivo. E ele vai aprendendo que a mão na boca é algo legal. Ah, ela colocou, fez uma cosquinha na minha gengiva e ainda ganhei essa coisa gostosa para eu lamber e no final eu ganhei um monte de elogio, de agrado, de aperto, porque assim, no final da escovação tem que ter uma coisa legal para eles condicionarem de forma positiva. Então, terminou de escovar, um aperto, um agrado, ou ele adora passear. A gente mora em apartamento e o melhor momento do dia é quando a gente sai para passear, fazer um xixizinho, curtir um cheiro do amigo, cheirar uma árvore, enfim. Então, sempre antes do passeio, faz-se a escovação dentária. E assim a gente vai criando um condicionamento positivo, né? Para que quando ele estiver adulto, ele não estranhe. Então, se a gente começar lá no filhote, fica tudo mais fácil. Então, a escovação é o mais importante, é a dica número 1. Além da escovação,
É importante que vá ao veterinário pelo menos a cada 6 meses. Nós temos hoje veterinários especializados, dentistas veterinários no Brasil todo. Então é importante que procure um serviço do médico veterinário especializado em cavidade oral para um acompanhamento. E normalmente são sugeridas, quando a pessoa não consegue escovar, limpezas de tempo em tempo, a cada 2 anos ou 3 anos, aí depende de uma questão individual de cada paciente, né? Olha, às vezes as pessoas chegam com os pacientes bem velhinhos, né, lá na clínica, e aí me falam assim: ai, professora, doutora, ele é bem velhinho, né, não tem nenhum dente na boca, banguelinha, ai, que coisa mais gostosa, banguelinha. É porque ele é velhinho, né, doutor? Não tem nenhum dente mais na boca. É banguela porque ele é velho. Não, ele não é banguela porque ele é velho. Ele é banguela, ele perdeu os dentes porque ninguém cuidou dos dentes dele. Você pode passar uma vida toda com os seus dentes na boca, com os dentes... Você pode ficar velhinho e com uma dentição bem legal, isso é totalmente possível, basta cuidar dos dentes. Então, escovar os dentes, comer ração seca e crocante para que tenha um certo atrito, mastigar brinquedos, ossinhos de couro, de borracha, né? Existem alguns aditivos, alguns produtos hoje no mercado que você pode pôr na água de bebida, que você pode associar em cima da comida, alguns aditivos. Então nós temos opções no mercado que podem contribuir. Nunca será igual a uma escovação. Ok. Se existisse um produto maravilhoso, mágico, um pozinho de pirlim-pim-pim lá, pessoal, que você joga na boca e pronto, tá tudo limpo, a indústria humana estaria milionária com esse produto, não é verdade? Sim. Nós ainda temos que escovar os nossos dentes. Tanta tecnologia, nós ainda temos que escovar os nossos dentes. Sim. Não é diferente para os nossos queridos cães e gatos. Então, fica a dica aí para vocês, né, de como cuidar, para evitar, né, professora, que chegue numa fase da geriatria com dentes ruins, então começar já desde filhote. Gostei muito da dica. Desde cedo. Então, a segunda pergunta é se um paciente idoso ele deve fazer a limpeza de tártaro, e aí como que funciona nesse caso? Ok. A limpeza de tártaro é sempre uma preocupação. Quando a gente fala em tártaro, desculpe, quando a gente fala em tártaro, é que o nome correto, técnico, é cálculo dental. Ok. O tártaro, o nome científico, né, mais técnico, é doença periodontal. Então veja, aquele tártarozinho que nos incomoda pelo mau hálito, porque os dentes ficam feios, ficam escuros, não é, pessoal? Aquele dente amarelado, aquela crosta toda grudada no dente, esse tártarozinho que nos incomoda, na verdade é muito mais do que isso. O tártaro é doença periodontal, olha só, doença. Então, nós realmente precisamos sempre que aparecer, sempre que o animal estiver com tártaro, precisa de tratamento. Precisa de limpeza, especialmente nos animais idosos. Okay. Veja, os animais idosos, gente, os nossos velhinhos, assim como nós, já estão propensos a muitas outras doenças. A gente não tem lá os nossos velhinhos com doença articular, então você tem artrite, artrose, dói aqui, dói ali, sim, né? Às vezes diabetes, problemas de coração, problemas renais. Temos muitos pacientes hoje, os velhinhos, com insuficiência renal crônica. Então, os nossos pacientes, os nossos cães e gatos, eles estão vivendo muito tempo, graças a tanta tecnologia, tanta pesquisa. A medicina evoluiu muito, né? A medicina veterinária também. Sim. Então, esses animais estão vivendo cada vez mais tempo. Que bom, né? A gente quer que eles fiquem para sempre no colo da gente. E com isso, com esse aumento, essa expectativa de vida muito maior, algumas doenças também vêm caminhando junto, né? Que antigamente a gente nem se preocupava muito, não dava tempo às vezes delas acontecerem. Sim. Então, com esse aumento de expectativa de vida, nós temos algumas doenças que realmente vêm surgindo e que a gente vem trabalhando, estudando cada vez mais para preveni-las. Okay. Né? Uma grande preocupação
com o tártaro, com a doença periodontal, é que hoje nós sabemos que as bactérias que formam, que estão envolvidas nessa inflamação, nessa infecção que forma o tártaro, elas migram pela corrente circulatória e elas podem prejudicar outros órgãos. Então, tanto as bactérias quanto as toxinas que essas bactérias produzem. E isso é verdadeiro para os nossos animais e para nós, para as pessoas, né? Sim. Então é muito sério, porque se nós já temos um animal idoso que já tem diabetes, que já tem às vezes uma doença articular, que tem artrite, artrose, que tem um probleminha no coração ou no rim, mais ainda esses órgãos poderão sofrer se ele está com a boca inflamada, infeccionada com tártaro, né? E pensa comigo, você tem um coração, apenas 2 rins, não dá para ficar sem um ou sem outro, pessoal, tem que cuidar, tem que estar bem, né? Sim. Então a gente às vezes faz uma brincadeira que na verdade é até triste, porque a gente não quer que nenhum bicho perca dente, mas se a doença periodontal, se o tártaro acabar levando à perda dentária, o animal tem 30 dentes um gato, 42 dentes um gato, ele até consegue se adaptar, ele se vira sem os dentes. A gente não quer que eles percam os dentes, mas ele até se adapta. Agora, ele não vive sem coração, ele não vive sem rim, né? Então, nós hoje cuidamos da boca pensando na saúde como um todo. A boca faz parte da saúde geral do paciente. Vai muito além da estética ou de um problema de mau hálito no caso, né, professora? Exatamente, muito além. Não é à toa que nós temos desde 2013, por lei, dentistas dentro das UTIs, né? Na medicina humana, dentro das UTIs, tem que ter um dentista. Porque são pessoas idosas, que são pessoas debilitadas, né? Que estão lá às vezes com várias doenças associadas, numa condição mais crítica. E a boca é muito importante também nessa hora. Então a boca precisa estar bem para não permitir essa migração bacteriana para outros órgãos. Ótimo, professora. E qual que é a idade indicada para começar esse tipo de limpeza? Tem uma predisposição, gente, muito individual. Nós sabemos hoje que animais pequenininhos, raça pequena, um poodle miniatura, um pincher, um Yorkshire, né? Aqueles titiquicos, coisa mais gostosa, assim. Eles têm uma tendência maior para formar placa e tártaro. Então, isso nós sabemos. Mas ainda existe também uma questão individual. Aquele bichinho forma muito mais rápido ainda do que os outros da mesma raça dele. Então nós precisamos ver qual é a questão a individual, a sensibilidade individual desse bichinho, e também tem muito a ver o que é feito em casa. Tem condição desse animal receber escovação dental? É possível, né? Olha, doutora, ele não deixa escovar o dente, eu não tenho tempo, ele só come comida caseira, mingauzinho que minha mãe faz pra ele, sempre foi assim, não é agora que vai mudar, ele já tem 14 anos, não vamos mudar essa história na vida dele agora, né? Ele nunca curtiu esses brinquedos, ele não mastiga nada, ele não carrega nada com a boca, nossa. Então, esse animalzinho vai ter que vir com mais frequência ao médico veterinário. Ele será anestesiado e com ele dormindo, a gente limpa tudo que precisa, faz um polimento, deixa lindo, maravilhoso, tira todos os focos de sujeira, de inflamação, de infecção. E quando ele acorda, tá tudo pronto, resolvido para mais um tempão. Ótimo. Tá? Nós temos animais que fazem a primeira limpeza, vamos dizer assim, um animal com muita sensibilidade. Então, ele vai fazer uma limpeza, às vezes, já com 2 anos de idade. 1 ano e meio eu tenho pacientes que já precisaram. Isso eu digo assim, uma limpeza de forma preventiva, não esperar complicar para daí fazer a limpeza, né? E nós temos pacientes que vêm para primeira avaliação, às vezes com 7, 8 anos de idade, que tem uma boa condição oral. Então é muito individual e também de acordo com o que é possível fazer em casa. Então vai de acordo aí com o médico veterinário avaliar cada paciente, né? Nesse caso. Leve o seu animalzinho para uma avaliação semestral, animais de porte pequeno, as raças mais titiquinhas. A cada 6 meses é bom que vão ao dentista para uma avaliação preventiva. Animais de porte grande, que não tem tanta predisposição, pelo menos uma vez no ano para avaliação. E nessa avaliação a gente vai
verificar a necessidade ou não de algum tratamento. Sabe também o que acontece? Às vezes as pessoas estão lá pensando no tártaro, mas precisa ir de qualquer forma ao médico veterinário para avaliação, porque às vezes, ok, ele não formou quase tártaro, não tem tanta doença periodontal, mas nossa, você viu que tem um dente quebrado aqui? Você viu que tem uma cárie aqui no fundo? Você viu que tem um nódulo, um tumorzinho crescendo na boca? Uma úlcera? Tudo isso faz parte da saúde da boca também, né? Uma outra questão muito importante. Quando a gente examina a boca, gente, nós não estamos vendo só a boca. Nós temos doenças no corpo de outros órgãos, né, que dão sinal pra gente na boca, que se manifestam na boca. Então, uma boca, às vezes, com úlceras, pode ser sinal de doença infecciosa em gatos, de calicivírus em gato, de doença renal, e vai fazer lá uma lesãozinha na boca, né? Então, quando a gente examina a boca, a gente também pode observar outros sinais de doenças à distância. Então, ela tem que fazer parte do exame clínico, não tem jeito. Está bem, professora. E para a gente encerrar, então, o nosso papo, que está muito bom, por sinal, quais os petiscos que são indicados para esses casos, né? Do cálculo, também do mau hálito e, principalmente, então, na fase adulta, já que nós estamos falando de um paciente geriátrico, né? Ok. Então, nós temos que entender, primeiro, qual é a alimentação que ele está acostumado. Se ele aceita uma ração seca, crocante, procure rações, alimentos industrializados, né? O pessoal chama de pet food. Na minha época, lá para trás, era ração. Agora não é uma ração, é pet food. Então, procure um alimento industrializado seco, crocante, de preferência que ele mastigue bastante. Então, se ele aceita um grão um pouquinho maior, é interessante um grão um pouquinho maior, tá? Se ele consegue mastigar bem. Esses alimentos com aditivos à base de polifosfatos são bem interessantes. Eles têm uma eficácia em torno de 27%, 28%. Algumas pesquisas citam 30% de eficácia na menos formação de placa ou de tártaro. Então, são rações com um aditivo que já está lá nela, é fácil, né? Você só vai abrir o pacote, como todo dia, e colocar lá no potinho. Sim. Então, rações que tenham alguma fonte de polifosfato de sódio. Tem tripolifosfato de sódio, hexametafosfato de sódio. Cada indústria puxa um pouquinho lá para sua fonte, mas são fontes de fosfatos de sódio, polifosfatos de sódio. Os ossinhos de couro, os brinquedos emborrachados, tudo que o animal puder carregar e brincar com a boca. A única coisa que nós não recomendamos, pessoal, são ossos naturais. O osso, aquele fim de churrasco que você vai lá e o bichinho tá ali doido, né, para comer. Sim. Tem que tomar cuidado porque a chance de quebrar o dente do animal é muito grande. Então, melhor brinquedos emborrachados ou esses ossinhos de couro, porque ele começa a mastigar, ele começa a brincar, carregar com a boca e já dá uma amolecidinha, né? Com a própria ação da saliva, não fica assim tão duro e não traz o risco de uma fratura dental, né? E a escovação é o ideal, se possível, para o animal que não come ração. Ele não come ração, é só comidinha caseira. Ok, nós temos alguns produtos que você põe sobre a comida caseira. Então, existem algumas algas importadas, que você pode aplicar põe lá uma colheradinha de alga em cima da comida e ela vai ajudar um pouquinho também. E ainda temos no mercado alguns aditivos para água de bebida. Na água que ele bebe lá no potinho dele, você dispensa lá tantas gotinhas, tem as diluições, mas você põe um pouquinho do produto e ele fica ali na água. Toda vez que o animal bebe, ele já vai fazendo uma certa limpeza da boca, da mucosa, da língua, dos dentes, enfim, de todos os espacinhos onde pode ficar sujeira, né, gente? Então tem que limpar. Muito obrigada, professora. Foi um papo muito enriquecedor. Tenho certeza que para vocês que nos acompanham aí também esclareceu muitas dúvidas, né? Então, obrigada pela sua participação, tirar esse tempinho para conversar com a gente. É sempre um prazer.
E se você se interessou um pouco mais aí e deseja fazer então uma pós-graduação nesta área, então dentro da pós-graduação de geriatria em cães e gatos, você encontra esse módulo de odontologia, com a professora Maria Isabel, que está terminando aqui a gravação desse módulo, é algo novo aí para você. Então você pode acessar o site da Qualitas, né? Entra lá no nosso site, procure por essa pós-graduação. Você também pode nos encontrar em todas as redes sociais, o Instituto Qualitas está presente em todas elas, nós sempre temos novidades para vocês por meio das redes sociais e também pode ligar para o nosso 0800 725 6300 e ter todas as informações sobre os nossos cursos. O Entre Clínicas fica por aqui e até a próxima!